vamos falar um pouquinho agora, mais especificamente, da organização geral do corpo humano. Falando do nível de organização estrutural, a gente tem que relembrar, né, que a organização estrutural começa com átomos, né, no nível químico. Em seguida, essas estruturas, esses átomos se organizam em células, que por sua vez se organizam em tecidos, como está aqui, né, isso aqui é um tecido adiposo. Os tecidos, eles vão se organizar formando órgãos. Só lembrando, né, que a gente tem tecido adiposo na composição da pele, nas camadas mais profundas. E os órgãos se organizam em sistemas. Essa organização estrutural já é bem conhecida, né? A gente já falou a respeito disso. E a gente precisa entrar um pouco mais nos tecidos fundamentais do corpo humano, que a gente vai falar de histologia, né, e anatomia. São duas coisas importantes para a gente entender os tecidos, os órgãos e, por sua vez, os sistemas, dentro dos níveis de organização conhecidos. Temos alguns tecidos fundamentais do corpo humano. Então, todos os tecidos conhecidos, eles se agrupam dentro desses 4 pontos. Temos o tecido epitelial, representado aqui por um corte histológico da pele, tecido conjuntivo, representado aqui por um tendão, tecido muscular, representado aqui por musculatura esquelética estriada, aqui a gente vê as estrias, bandas claras e escuras, e aqui a gente vê um corte histológico do tecido nervoso. Então, todos os tecidos do corpo humano se agrupam em um desses 4 tipos. E do que é feito um tecido? Um tecido é feito de células e matriz extracelular. No tecido epitelial, a gente vê que existe uma grande quantidade de células justapostas, né? Uma célula bem grudada na outra. E como que eu sei que isso é uma célula? Porque foi feito um corte histológico muito fino, né, com micrômetros de espessura. Ele foi corado com hematoxilina e eosina, que são corantes feitos para isso, e foi colocado numa lâmina e observado ao microscópio. Então, o tecido é feito de células e matriz extracelular. Nesse corte aqui, o que nós temos? Matriz extracelular e células, tá? Então, a gente vê que no tecido conjuntivo tem muito mais matriz extracelular do que células, e no tecido epitelial é justamente o contrário. Aqui, aumentando um pouco melhor a figura para ficar mais visível, né, as diferenças que existem entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. O tecido epitelial, a gente vê várias células justapostas. O núcleo, essa estrutura arredondada aqui, fica corado em roxo, tá? Isso aqui tudo, ó, é tecido epitelial, isso aqui é um corte histológico de pele, tá? Então, aqui a gente tem a pele, e aqui embaixo já é tecido conjuntivo. Dá para ver claramente que o tecido conjuntivo tem muito mais matriz extracelular do que células. As células são representadas aqui, ó, por esses núcleos em roxo corados. E o citoplasma dessas células aqui fica em rosa, tá? Aqui no tecido conjuntivo, a gente vê que existe muito mais matriz extracelular, ó, um rosa bem clarinho, e células imersas nessa matriz extracelular. Então, aqui a gente vê os núcleos corados em roxo. E, novamente, né, para ficar bem fixo, bem claro a organização estrutural do corpo humano. Átomos se organizam em moléculas, que por sua vez formam células. Células se organizam em tecidos. Então, aqui a gente vê uma célula do músculo liso. Várias células musculares lisas se organizam formando tecido. Esse tecido, ele vai ser uma das camadas de vasos sanguíneos, né? Então, o tecido muscular liso é uma das camadas de vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos fazem parte de um sistema, que é o sistema cardiovascular. E quais são as funções necessárias para a vida, né? Nós temos aqui o movimento, responsividade,
digestão, metabolismo, excreção, reprodução, crescimento, né? A gente tem sistemas do corpo humano responsáveis por essas funções e, por exemplo, manutenção dos limites, né? Que foi uma coisa que eu não havia mencionado, porque é um pouco mais complexo de se entender, porque envolve a função do sistema nervoso para identificar perigos iminentes, para identificar situações limites, situações limítrofes, né? O sistema nervoso é muito bom nisso, bem como na responsividade. Tem vários sistemas, né, como a gente já tinha mencionado, e em cada sistema a gente estuda a morfologia e a fisiologia de cada um deles, né? Na morfologia, só lembrando, a gente estuda anatomia, histologia, biologia celular, a embriologia do sistema, e depois a gente entra estudando a função dele, a fisiologia. E dentro desse conceito, né, que é muito importante para a gente estudar a fisiologia, existe o conceito de homeostase. O que é a homeostase do corpo humano? É um estado de equilíbrio dinâmico e que depende de uma série de controles internos. Você precisa de uma célula ou um sistema que identifique uma determinada função e precisa de uma célula ou sistema que responda a essas alterações de parâmetro. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Temos aqui a glicemia, né? O que é isso? É a concentração de açúcar no sangue. Essa concentração de açúcar no sangue, ela pode subir ou descer, né? Quando existe uma determinada situação, né? Por exemplo, a gente come uma macarronada, come uma grande quantidade de carboidrato, a nossa glicemia, a nossa quantidade de açúcar no sangue aumenta. Quando isso ocorre, existe uma célula específica no pâncreas, chamada de célula beta, que percebe, ela é um sensor. Esse sensor, né, que está lá no pâncreas, vai receber essa informação e vai gerar uma resposta, tá? A saída aqui é uma resposta. A resposta dessa célula é liberar insulina no sangue. A insulina no sangue vai fazer com que tecidos do corpo humano captem essa glicose que está lá no sangue circulando e ela vai ser acumulada dentro dos tecidos para que a sua glicemia diminua e para que os seus tecidos tenham um aporte de glicose, que é muito importante, né? Por exemplo, para um músculo, para o tecido adiposo. Então, você sempre tem uma célula sensora e um efetor, né? Uma estrutura que responde a essas mudanças, a esses desequilíbrios. Então, a questão da homeostase, desse equilíbrio dinâmico, ele tem que ficar muito claro para você, porque esse conceito de homeostase ele funciona em todas as situações. Em qualquer sistema que você estudar, você sempre tem que lembrar da homeostase. Essa homeostase, ela funciona dentro de um sistema, por exemplo, o sistema cardiovascular precisa estar em equilíbrio e se adaptar a mudanças que possam ocorrer, da mesma forma que essa homeostase ela tem que acontecer entre sistemas. Todos os sistemas precisam trabalhar de forma equilibrada, de forma balanceada. E é um estado dinâmico, né, como eu disse, porque muda o tempo inteiro. Então, o corpo precisa estar bastante preparado para responder a todas essas coisas, todas as mudanças, né, que a nossa interação com o meio permite. Então, revisando, eu falei um pouquinho da organização estrutural do corpo humano, todos os níveis de organização. Falei de tecidos, né? Falei da composição dos tecidos, que é composto de células e matriz extracelular. E aí eu citei, né, que o tecido epitelial tem mais células e o tecido conjuntivo tem menos células e mais matriz. Falei das funções do corpo humano, as funções que são essenciais à vida. Falamos de homeostase e falamos dos elementos de controle da homeostase. Então, até a próxima.